Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e em todo o nosso estado. Você que está acompanhando em Vitória da Conquista e região através da TV UESB, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos aqui entrevistar o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcante. Entre os assuntos, nós vamos falar sobre as obras de reconstrução das estradas afetadas pelas fortes chuvas que caíram aqui no estado no final do ano passado. Vamos saber agora os outros destaques da edição de hoje. Testes de Covid, mesmo com alta procura, serviços públicos e privados de saúde na Bahia garantem que tem estoque por pelo menos 4 meses. Governador Rui Costa assina convênios para a construção de 480 casas que serão destinadas às vítimas das chuvas no estado. No momento do esporte, verão combina com atividade física, mas fique atento para não descuidar da saúde. Já está em vigor a lei que prorroga até 2026 a isenção do IPI para compra de veículos por taxistas e pessoas com deficiência. E foi sancionado também o projeto que assegura medidas de proteção aos entregadores de aplicativos enquanto durar a pandemia. Tudo isso e muito mais agora no Alba Notícias. Muito bem, a gente já abre o nosso jornal falando da pandemia da Covid-19. O aumento do número de casos da doença elevou a procura pelos exames de detecção do coronavírus em boa parte do nosso país. Laboratórios alegam a falta do insumo. Aqui no nosso estado, tanto clínicas particulares quanto as unidades de saúde do estado e também da prefeitura garantem que ainda há estoque para pelo menos mais 4 meses. Vamos conferir detalhes na matéria de Leonardo Costa. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed, alertou para a possibilidade de falta de teste de antígeno e PCR, o molecular tipo mais preciso, se estoques de insumos necessários para os exames de detecção da Covid não forem repostos rapidamente. Mas, segundo o CEO da companhia Testes Moleculares, a Bahia vai na contramão da escassez de testes para o diagnóstico da Covid. A gente tem testes aqui para 4 meses, né? E daqui 2 semanas a gente vai estar recebendo mais um lote grande aqui para a gente não ter nenhum problema de abastecimento aqui para a região metropolitana e também para o interior de Salvador e Bahia. Entre 3 e 9 de janeiro, quase 483 mil pessoas fizeram teste para detecção de Covid em farmácias de todo o Brasil, um aumento de 70% em relação à semana anterior, superando todo o mês de dezembro. A Prefeitura de Salvador conta com 50 postos de testagem, 49 unidades de saúde e 1 de teste rápido em Brotas. O coordenador de ações de testagem de Salvador disse que a Secretaria de Saúde está atenta à demanda e faz um alerta para que a população vá até as unidades para a realização dos exames. Nesses postos você tem 200 testes, são antígenos, são nasofaringe, você faz uma triagem, passa para o laboratório, positivando. Dentro do Mediônibus tem a assistência médica, vai estar lá as indicações e a gente faz um apelo à população, continue usando máscara, os protocolos. Quem não for Covid, for gripe, use máscara até dentro de casa, para você não contaminar seu ente querido. Excelentes recomendações, Sérgio. Obrigada aí pela entrevista e que bom saber, né, que tanto o governo do estado quanto a prefeitura ainda temos estoque. É importantíssimo, em qualquer suspeita, qualquer sintoma, fazer esse teste, porque em sendo o Covid, é importante cumprir a quarentena e o isolamento para evitar a contaminação. E o governador Rui Costa afirmou nas redes sociais, nesta última segunda-feira, que pode reduzir ainda mais o público em eventos aqui no nosso estado, caso o limite de 3 mil pessoas não seja respeitado. Rui citou algumas situações para justificar a possível medida. Ele disse, abre aspas, na última semana vi imagens de eventos que claramente não seguiam as regras estabelecidas por decreto. Se estas cenas continuarem a se repetir, nós vamos reduzir drasticamente o público permitido em eventos. Minha postura seguirá a mesma. A vida e a saúde em primeiro lugar. Fecha aspas aí nas declarações do governador.
Ainda falando sobre o governador Rui Costa, ele destacou de forma positiva a atitude de donos de bares e restaurantes que só estão permitindo o acesso de clientes totalmente vacinados. Ele disse que esses empresários estão cuidando não só da saúde da população, mas para que os negócios deles não sejam interrompidos. E a gente aproveita aqui esta oportunidade para lembrar que hoje, dia 18 de janeiro, é o dia do aniversário do nosso governador. Aqui em nome de toda a equipe da TV Alba, nossos parabéns ao Rui Costa. Sabemos aí que tem sido, governador, dias de muito trabalho, de muita correria. Desejamos aqui nessa oportunidade saúde, paz, muitas realizações, felicidade para você, governador. Agora a gente fala de um outro assunto que também tem grande relevância nesse momento aqui na Bahia. Iremos falar exatamente sobre essa questão das fortes chuvas, que atingiram o nosso estado em 2021. Um convênio firmado entre o governo do estado e as prefeituras das cidades mais afetadas, que vai iniciar aí neste momento a construção de 480 casas. Elas serão entregues prioritariamente aos desabrigados. A repórter Fernanda Dourado acompanhou e traz para a gente mais informações. Vamos ver. O governador Rui Costa assinou os 6 primeiros convênios com os municípios para a construção de 485 casas por meio do programa Bahia Minha Casa, com prioridade de atendimento para as famílias que estão desabrigadas por conta da forte chuva que ocorreu no fim do ano passado. O investimento nessas construções é de 35 milhões, cerca de R$ 72 mil para cada casa. O governador ainda lembrou que estão em andamento outros 105 convênios para apoiar os municípios também na recuperação de estradas vicinais. Serão 160 milhões de reais, além dos 14 milhões já disponíveis. Nós vamos reforçar, Marcos, o contrato com os consórcios para, em função desse período de chuva, reparar mais rapidamente as estradas estaduais que foram danificadas pela chuva, Marcos. E aí se encaixa desse critério de emergência, inclusive com os consórcios que já receberam a usina de asfalto, para a gente já fazer o primeiro tapa-buraco, a primeira intervenção, para dar melhor trafegabilidade às nossas estradas. Durante o evento, que contou com a presença de parlamentares da Assembleia Legislativa da Bahia, 28 ambulâncias, 56 máquinas pesadas e equipamentos diversos foram entregues para 19 consórcios públicos que irão atuar na reconstrução das cidades mais prejudicadas. Há aqui uma preponderância de aquisição de ambulâncias, de tratores para os consórcios e retroescavadeiras, como é o caso aqui atrás, vocês veem o consórcio da Mata Atlântica, da qual o município de Arataca faz parte, vai receber retroescavadeira, tratores, está aqui com o prefeito, o governador está chegando ali, a gente vai também, uma emenda parlamentar nossa, na verdade, entregar uma ambulância van, que é muito importante. Máquinas pesadas, a retroescavadeira, patrol, no intuito de ajudar os consórcios a levar o apoio para cuidar lá daqueles municípios que faz parte do consórcio das estradas vicinais. Os senadores Jacques Wagner e Otto Alencar aproveitaram para parabenizar os 63 deputados estaduais que destinaram 12 milhões de reais e 600 mil reais em emendas impositivas para as vítimas das enchentes na Bahia, principalmente nas regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste. Parabenizar também todas as deputadas e deputados estaduais que abriram mão de suas emendas para coletivamente, solidariamente, tratar do sofrimento do povo. Importantíssima a entrega desse maquinário pesado, justamente neste momento, que a gente fala de reconstrução, de recuperação dessas cidades. Inclusive, no próximo bloco, eu vou estar aqui entrevistando o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, sobre esses investimentos, sobre as obras que já estão acontecendo para atualizar você de casa. Agora, a gente vai direto ao nosso momento do esporte. Roda a vinheta.
Felipe está aqui comigo hoje, está sentindo falta daquele tamanho grandão de Léo, né? Hoje é Lipe, tudo bom, Tudo Lipe? bem? Boa noite, seja bem-vindo. Você vai nos atualizar sobre as notícias do esporte. O que é que você manda pra gente hoje? Bom, olha, eu começo o momento do esporte de hoje falando sobre o Baianão. Os jogos que vão acontecer nesta quarta-feira, teremos jogos na capital e outro também no interior. Confira. A segunda rodada de jogos do Baianão começa nesta quarta-feira. O Bahia enfrenta o NIRB na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 7h15 da noite. Já no interior da Bahia, o confronto entre o Docimel e o Atlético será às 9h30 da noite, no Barbosão, na cidade de Cruz das Almas. Bom, e ainda falando sobre futebol, a CBF sorteou nesta segunda-feira os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Entre os clubes baianos estão na disputa a Bahia de Feira, Juazeirense, Atlético de Alagoinhas, Vitória da Conquista e o Bahia. O tricolor entra a partir da terceira fase, já que foi campeão da Copa do Nordeste de 2021. Confira. O Bahia de Feira enfrenta o Coritiba do Paraná. A Juazeirense vai disputar com o Grêmio Anápolis. O Atlético de Alagoinhas deve competir com o CSA de Alagoas. E finalizando o sorteio dos times baianos, o Vitória vai enfrentar o Castanhal do Pará. Bom, lembrando que as partidas da fase inicial da competição estão previstas para os dias 23 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da estação mais quente do ano, o verão. A prática de atividades esportivas tem um crescimento significativo nesta época do ano, principalmente em locais abertos ao ar livre, como a Orla de Salvador. Isso é muito importante, é claro, mas é necessário ficar atento e não exagerar e acabar se descuidando com a saúde. Confira. Que exercício físico é sinônimo de saúde e dá um up na autoestima, a gente já sabe. E praticar um esporte ao ar livre e ter de quebra o mar para apreciar faz bem não só para o corpo, mas para a mente também. É a união do necessário com o agradável. Manter uma forma física que, para a gente manter uma saúde legal, acho que é principalmente isso. O básico é exatamente isso, a saúde. Para esse verão de temperaturas elevadas aqui em Salvador, os especialistas recomendam que os praticantes de atividades ao ar livre se preocupem com horário e local. Devem usar ainda bastante protetor solar, boné, óculos, principalmente das 10 da manhã às 4 da tarde. E os benefícios com a prática esportiva vão muito além da perda de peso. A atividade física ela combate o diabetes, a depressão, a ansiedade. E principalmente, né, o carro-chefe da atividade física hoje é o emagrecimento. Né? E eu gosto de associar 60% a 70% da atividade física ao emagrecimento. Durante a pandemia, esta professora aposentada parou de praticar atividades físicas. Agora, decidiu retornar com as caminhadas diárias como forma de evitar o sedentarismo. E até tem arriscado aprender o novo esporte para dar uma movimentada no corpo e na mente. Frescobol ali na praia, ó, tô fazendo, ó, tô treinando frescobol. E aí, esse frescobol todo dia também? Não, eu tô iniciando as aulas, inicialmente 2, 3 vezes na semana, até me profissionalizar para isso, ser todo dia. Depois de gastar umas calorias e reforçar o estoque de vitamina D, vale a pena completar o passeio com uma boa e gelada água de coco para hidratar e aquela massagem ideal para relaxar. Um programa sem dúvida com melhor custo-benefício para a saúde, para o bolso e para a mente. Bom, Mila, vou indo nessa. E agora você tem que falar, né, sobre a sugestão de pautas, como a gente pode... Os nossos telespectadores podem interagir com a gente, né? Verdade, Felipe. Você que está em casa pode interagir através do Instagram, @TVAlba. Eu adorei a dica de Denise, viu? Ela trouxe gestos e tudo. Eu também vou me arriscar, viu, Denise, a praticar aí o frescobol na praia para melhorar o reflexo e tudo mais. Agradecer a Eulipe pela primeira participação aqui com a gente no Momento do Esporte. Leonardo Costa vai entrar de férias e aí ele vai assumir esse posto, trazendo para você que está em casa notícias, né, do Bahia, do Vitória, novas práticas esportivas e tantas outras notícias que são importantes. Essa matéria do verão mesmo, né? A gente tem que ficar ligado e cuidar da saúde sempre, se é em um ambiente aberto, ao ar livre, melhor ainda nesse momento de pandemia. Agora a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem a entrevista com o secretário Marcos Cavalcante e muito mais notícias para você que está acompanhando o Jornal do Legislativo Baiano. A gente volta já.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. A gente mostrou agora há pouco uma matéria, né, com o governador Rui Costa, alguns deputados estaduais, trazendo aí entrega, né, de produtos que vão ajudar, de produtos, na verdade, e maquinários, né, que vão ajudar nesse momento que estamos vivendo de reconstrução. E a gente vai continuar falando justamente sobre isso, sobre as consequências das fortes chuvas que caíram aqui no estado. Muitas estradas, né, precisam passar por recuperação. E, inclusive, esse vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar agora com o secretário de Infraestrutura da Bahia, ele que já está conectado com a gente, é o secretário Marcos Cavalcante. Secretário, primeiro quero agradecer sua disponibilidade de estar aqui com a gente na TV Alba, no nosso Alba Notícias, inclusive um momento de muito trabalho, que é esse que a gente está vivendo de reconstrução por conta desses estragos das fortes chuvas, né, secretário? Primeiro, obrigado por estar participando do seu programa, Milena, aí na TV Alba, prestigiando esse veículo de comunicação importantíssimo para a sociedade baiana, que é a divulgação dos trabalhos da Assembleia Legislativa e das influências que o trabalho da Assembleia Legislativa tem na sociedade baiana. Vale destacar o nosso agradecimento em nome do governo, da sociedade e da Bahia inteira, na presteza que a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a legislação do governador Rui Costa, enviou no início, na primeira quinzena de dezembro do ano passado, quando as chuvas iniciaram, e o governador apresentou um projeto que instituiu um programa de financiamento para os comerciantes atingidos pela chuva, né, que tiveram seus estabelecimentos danificados, a juros sem juros e sem correção, para quem tomasse até R$150 mil, além de outras medidas complementares dentro do projeto de lei que permitiu que o governo do estado, que a Bahia, atendesse com a maior celeridade possível as pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Com certeza, é importante essa união, né, de todos os deputados, independente de partido, de coligação, pela nossa Bahia. A gente, se pudesse citar aqui, os trechos são diversos, né, secretário, em recuperação e já recuperados por conta desses estragos que foram causados aí pela chuva. Aí eu posso citar aqui Itamaraju, gente, Itanhem, essa ligação, né, de Itanhem a Jucuruçu, a estrada que dá acesso a Prado também, que estão na lista aí dessas localidades, que inclusive serão recuperadas. E eu queria saber do senhor mais detalhes, justamente como é que estão aí esses investimentos, em que pé estão, dessa questão também, a gente viu na matéria da entrega de alguns maquinários para ajudar as cidades nesse momento de reconstrução. Como é que está aí o serviço de vocês? A primeira medida que nós tomamos foi garantir o acesso às pessoas, tanto para chegar alimentos, águas, como para retirar as pessoas doentes. Nós chegamos a ter, Milena, 61 pontos de interrupções em rodovias estaduais. Hoje nós estamos com 31 pontos em monitoramento, em acompanhamento, dos quais nós temos somente duas interrupções. Isso é, que nós não temos nenhum desvio provisório, nenhuma alternativa de se chegar no local, que é o trecho lá em Angical, o acesso à missão do Aripodé, que nós iniciamos hoje um desvio. Vamos ter que fazer uma nova ponte, a ponte foi totalmente destruída pela água, e um trecho também Cotegipe. Observe que você falou inicialmente dos municípios do extremo sul, Itarém, Medeiros Neto, Jucuruçu, onde nós já estamos trabalhando, permitimos já o acesso de pessoas em alguns locais de maneira provisória, mas já estamos restabelecendo a condição normal. Só que a chuva foi se estendendo. Durante o mês de dezembro, a chuva foi subindo para o norte, saindo do extremo sul, foi para a região da Costa do Descobrimento, foi para a região do Cacau, e ela foi avançando pela Bahia, chegando aqui até o Vale do Jiquiriçá. O Bahia foi uma cidade altamente danificada e atingida. E, além disso, hoje ela está se concentrando no oeste da Bahia, onde nós temos o município de Vanderlei, o município de Cotegipe e o município de Angical, extremamente atingidos. Tanto que o governador Rui Costa, Milena, vai estar fazendo amanhã, no final da tarde, uma videoconferência com esses prefeitos da região do oeste, para a gente coordenar os trabalhos lá na região oeste. Agravado que a região oeste é uma região que já chove entre novembro, final de novembro, até meados de março. Então, as chuvas na região do oeste vão continuar até meados de março. Exatamente. O senhor citou uma questão muito importante, que foi essa quantidade de chuva em um curto período de tempo, né? A gente nunca tinha visto, aliás, acho que 40, 50 anos atrás, uma chuva dessa dimensão que atingiu ali a região de Itabuna, de Ilhéus. E aí eu lhe pergunto, a gente está falando muito aqui da questão da reconstrução de estradas, mas que outras frentes a CEINFRA tem agido também nesse momento? O senhor falou da Costa do Descobrimento, tinha lá, né, também a instalação de um novo aeroporto, mudou, impactou aí essas obras, mudaram os prazos, como é que ficaram essas questões? Eu vou complementar. Essas que eu falei foram das ações do Estado. O Estado também, como você comentou ontem,
o governador entregou imediatamente, ele determinou a compra, o governador Rui Costa, cerca de 40 e poucos equipamentos para os consórcios. Nós assinamos convênios de repasse de combustível para 110 municípios, para que esses municípios utilizassem esses equipamentos dos consórcios intermunicipais, os recursos do combustível, para fazer a limpeza da cidade e o início da manutenção das estradas vicinais, que são as estradas que pertencem aos municípios. Agora nós estamos aguardando que esses municípios entreguem os levantamentos das pontes que foram perdidas nessas estradas vicinais, porque os 61 pontos, e hoje 31, são das estradas estaduais e das municipais são muito mais. Você falou na Costa do Descobrimento, nós publicamos o edital, a consulta pública se encerrou essa semana e marcamos para o início de fevereiro a audiência pública para a concessão da construção do novo aeroporto da Costa do Descobrimento. Um empreendimento de aproximadamente R$1,5 bilhão, que vai permitir que o aeroporto da Costa do Descobrimento tenha voos internacionais para a Europa e para a América do Norte. Que maravilha, que vai conectar ainda mais nessa região e atrair ainda mais turistas. Eu quero agradecer, secretário, sua disponibilidade. Nosso tempo aqui já está chegando ao final, mas queria que antes o senhor deixasse aquela mensagem, né, de tranquilidade para as pessoas, né, que moram nessas cidades que foram atingidas e que o senhor fizesse já aí alguma expectativa do que vem ainda mais, né, em reconstrução, em investimentos para essas áreas. Nós estamos aqui atuando o mais rápido possível para retomar a situação de normalidade nas rodovias estaduais e apoiando os prefeitos, Milena. Eu queria dar um reconhecimento do trabalho que os prefeitos tiveram na articulação junto com a Defesa Civil Estadual, sob o comando do governador Rui Costa, no apoio à população. Muito obrigada, secretário, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Importantíssimo a gente frisar dessa parceria e parabenizar aqui também o trabalho de todos os prefeitos, parabenizar toda a população, né, de todo o país, inclusive de fora, que ajudou e contribuiu com doações e foi, assim, realmente uma frente de batalha para ajudar todas essas cidades. Agradeço e convido você que está em casa a continuar acompanhando a nossa programação. Se quiser rever a entrevista do secretário lá no nosso canal no YouTube, também vai estar disponível, como também nas nossas redes sociais. Agora a gente segue aqui no jornal falando de uma notícia muito importante de vacinação. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da data da chegada do terceiro lote dos imunizantes pediátricos e essas doses que chegariam no dia 27 desse mês já devem estar disponíveis já no próximo dia 24. A gente vai saber mais detalhes agora, direto da redação. Oi, Milena. Pois é, esta será a terceira entrega de vacinas pediátricas neste mês. As duas primeiras remessas somam quase 2,5 milhões de doses que, segundo o Ministério da Saúde, estão em processo de distribuição para os estados e o Distrito Federal. A previsão da pasta é que o Brasil receba mais de 4 milhões de doses em janeiro. O primeiro contrato de aquisição dos imunizantes pediátricos junto à farmacêutica Pfizer, prevê entrega de 20 milhões de doses até o mês de março. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. E a lei já está em vigor, é a lei que prorroga até 2026, a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a aquisição de veículos por taxistas e pessoas com deficiência. Tem um novo texto que aplicou aí o direito à isenção a pessoas portadoras de outros tipos de deficiência, além daqueles que já estavam previstos na lei, que foi aprovada em 1995. Confira na reportagem mais detalhes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto a lei que prorroga a isenção do imposto sobre produtos industrializados sobre a aquisição de veículos para taxistas e pessoas com deficiência. Segundo se informa, foram vendidos cerca de 240 mil veículos a pessoas com deficiência em 2020. A lei original de 1995, que estipulava o final do benefício em 31 de dezembro de 2021, foi prorrogada por meio da nova lei até 31 de dezembro de 2026. O novo texto, de autoria da senadora paulista Mara Gabrilli, foi relatado na Câmara pelo deputado tocantinense Tiago Dimas, que comentou as alterações introduzidas na lei que beneficia outros segmentos. Essa é a essência
dessa nova lei, dessa lei prorrogada agora, mas que existe há tanto tempo e já dá a isenção de IPI na aquisição de veículos novos para as pessoas com deficiência, para os taxistas, agora abrangendo também as pessoas com deficiência auditiva, no caso dos surdos, as com deficiência, a visão monocular contemplada também dentro desse novo texto. Eu fico muito feliz de tê-lo relatado dentro da Câmara, de ter construído um acordo e um consenso nesse texto substitutivo que foi praticamente todo sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova lei de isenção do IPI elevou de 140 para 200 mil reais o preço máximo para o veículo, com os tributos incluídos. No entanto, o presidente decidiu vetar a isenção que incluía acessórios que não são de fábrica. A lei anterior permitia que fossem isentos também outros opcionais que não fossem de fábrica, mas a justificativa da presidência para o veto foi a instituição de uma renúncia de receita sem o cálculo de impacto financeiro e orçamentário, o que desrespeita a lei de responsabilidade fiscal. Muitos deles necessários demais e muitos importados para que os veículos possam ser melhor adaptados. Então, os melhores acessórios, eles têm um custo muito elevado. E esse desconto, que pode chegar de 7% até 25% no caso dos veículos, também tinha que chegar para os acessórios. Infelizmente, esse trecho foi vetado e nós, dentro do Congresso Nacional, espero que nas próximas sessões do Congresso a gente possa avaliar de modo a assegurar a manutenção total conforme foi no projeto de lei, de modo a garantir a derrubada deste veto, dando condições melhores também na aquisição de acessórios fundamentais e primordiais para que a gente possa ter uma mobilidade por inteiro. Ainda bem, né? Porque, por enquanto, a maioria dos carros novos, principalmente de fabricação chinesa, estão vindo cada vez mais com acessórios, o que vai facilitar a vida dessas pessoas que precisam de carros com mais segurança. E ainda falando sobre o presidente da República e sobre leis sancionadas, o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que assegura medidas de proteção aos entregadores de empresas de aplicativo durante a pandemia. Mesmo sendo restritas aí a este período de emergência em saúde que estamos vivendo, as novas regras agradaram aos motoristas e aos motoboys aqui da capital baiana. Vamos ver. Cris Emanuele trabalha como entregadora aqui na capital baiana há um bom tempo e conhece de perto a realidade das ruas de Salvador. Ela relata as dificuldades que vivencia diariamente, principalmente por não ter nenhum direito garantido em sua profissão. Cerca de 1 mês e meio eu fiz uma cirurgia de apendicite, fiz uma cirurgia de urgência, fiquei 4 dias internada e não tive ninguém para acionar. Quem não paga, por exemplo, o INSS, fica totalmente desassistido. Eu passei 30 dias em casa sem poder trabalhar, dentro da questão do pós-cirúrgico, e eu não tive assistência nenhuma dos aplicativos, porque nem essa opção em nenhum deles não tem. É totalmente desassistido mesmo, a gente fica sem trabalhar e sem ter de onde tirar renda. Já José Roberto, que é casado e pai de 2 filhos, buscou na atividade um alívio para pagar as contas durante a pandemia. O aperto foi tanto que ele precisou vender a moto e utilizar a bicicleta para realizar as entregas à clientela. Geralmente as dificuldades que a gente enfrenta é na questão de segurança mesmo, porque a gente trabalhar hoje sem perspectiva não faz sentido, Então, quando a gente se sente seguro, a gente fica trabalhando com tranquilidade, Fora a questão da pandemia, tem a questão de acidentes, tem a questão de assaltos, então é um suporte. Após a aprovação da lei, as empresas de aplicativos são obrigadas a pagar seguro ou dar assistência financeira para os entregadores, ciclistas ou motociclistas que estão devidamente cadastrados. Esses benefícios valem para os casos de Covid, afastamento temporário, invalidez ou morte em acidente durante a jornada de trabalho. Eles que estão nas ruas, eles que estão em vulnerabilidade, então eles precisam dessas melhorias. Então essa lei em si, ela vai ser fundamental para que também dê mais respeito à categoria. Segundo dados do Sindicato dos Motociclistas, Salvador tem cerca de 4.000 profissionais que trabalham com entregas. E é bom ficar atento, porque na carteira de habilitação
consta a diferença nas categorias. Na habilitação nova vem, exerce atividade remunerada como mototaxista. E o motociclista que faz delivery é só EAR, exerce atividade remunerada. Agora, para mototaxista tem que ser CMTX, esse pode fazer o transporte individual de passageiro. É com agilidade e praticidade que Cris continua prestando seu trabalho, com o intuito de conquistar cada vez mais clientes, ainda mais agora com a aprovação da lei. Que melhora um pouco dentro dessa questão mesmo do deslocamento, né? Porque o índice de acidente com motos ainda é muito alto, principalmente com os entregadores, né, que trabalham de moto o tempo todo, e isso pode dar um pouco mais de assistência para a gente, pelo menos nesse período de deslocamento. Com certeza, melhora muito mais segurança e tranquilidade para quem está lidando ali no trânsito todos os dias, né? Com essa notícia, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Você sabe que pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação também nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, se não se inscreveu, vá lá, coloca TV Alba. Também as páginas no Instagram e Facebook e no site oficial aqui da Assembleia, al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, aqui na TV Alba. Tchau, tchau.